Fala, polidores de sucesso, beleza? Cleiton da JC Car mais uma vez, e hoje a gente vai tratar sobre um tema bem polêmico e que muitas pessoas sempre têm dúvida: lixamento. Bom, o lixamento é uma coisa que se faz necessário na área da estética automotiva, principalmente quando um carro passa por algum tipo de repintura. Muitas pessoas às vezes acabam se perguntando: mas e a pintura original? A gente lixa para dar uma quebrada lá, para tirar algum risco, algum defeito, alguma coisa do tipo? Bem, a primeira coisa que você tem que entender é: uma pintura original, a micragem dela é bem baixa. Aquela granulação que você vê numa pintura original, ela normalmente já vem de fábrica. Se você remover ela, você vai estar diminuindo em excesso o verniz do automóvel e o principal, a própria característica daquele automóvel. Tá? Eu particularmente não indico. Hoje uma micragem de verniz vem em média de 30, 50 micras, um verniz original. Cleiton, mas aquele risco está difícil de sair, é um verniz um pouquinho mais duro. Posso lixar? Tem em mãos um medidor de espessura. Assim você vai ter uma segurança maior na hora que você efetuar esse nivelamento, mesmo que seja num risco localizado. Por quê? Às vezes aquela pintura ela já passou por algum tipo de polimento, já passou por algum tipo de agressão anteriormente. Então, se você for fazer um lixamento para remover aquele risco, você pode estar reduzindo praticamente 80%, 90%, às vezes até mais do que isso num lixamento. Fora que você não pode esquecer que após o lixamento você ainda precisa polir. Então, tem em mãos um medidor de espessura, você vai ter uma segurança muito maior. Mas e na repintura? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Qual que é a base maior que as pessoas fazem hoje em dia? Aqui eu tenho algumas lixas, eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê que eu tenho elas. A maioria conhece a lixa 1200 e a lixa 1500, né? Elas são as mais conhecidas hoje de qualquer funilaria e pintura e da maioria das pessoas que fazem polimento hoje no mercado. A pintura ela tá com aquela casca de laranja, aquela granulação acentuada, o que ele faz? Lixa 1200, tem que polir, né? Bate água na lixa, bate água lá na lata, com a mãozona e lixa o carro todinho. Será que é a maneira correta de efetuar o lixamento? Então a gente vai tratar isso nesse momento agora. Bom, primeiro você precisa conhecer a granulação da lixa que você está usando. Por quê? No vídeo anterior a gente falou sobre setup, sobre equilíbrio de agressividade. A gente falou sobre os compostos que são mais agressivos e as boinas também. Então, tudo que você usa em excesso, uma agressividade maior, você remove com maior facilidade, porém você deixa muito mais marcas. A gente falou sobre a agressividade com a boina de Landeixa, né? A gente falou sobre a agressividade das boinas de espuma e todas elas vêm reduzindo sua escala de abrasividade, sua escala de agressividade. Para isso, é necessário que você consiga montar um setup ideal. No lixamento, isso também é importante. Não adianta você ver lá uma pintura áspera, uma pintura com casca de laranja e simplesmente chegar metendo a lixa, sem técnica nenhuma, só para remover aquilo. A maioria das pessoas que me procuraram para falar a respeito do vídeo de lixamento, eles têm dificuldade no seguinte: eles lixam, fazem o polimento, depois de 2, 3 lavagens as marcas de lixa voltam. Por quê? Eu vou mostrar uma técnica bem interessante que vai evitar que isso ocorra. Vou explicar o porquê isso acontece. Então fica de olho no vídeo, beleza? Lixa 1200, lixa 1500, lixa 2000 e lixa 3000. Esse tipo de lixa é uma lixa que muitas pessoas conseguem facilmente. É uma lixa que é vendida em materiais de construção e você pode conseguir por ser folha. Existem as lixas Trizac, nem todo mundo tem acesso fácil e tudo mais, mas a gente vai falar desse que é o mais simples de se achar e as técnicas para você conseguir executar um lixamento da forma correta, para você não ter nenhum tipo de problema, tá? Então aqui eu tenho as lixas mais agressivas, são as lixas 1200 e 1500. Para você remover esse tipo de marca de lixa, normalmente as pessoas que fazem o lixamento com essa lixa, funilaria e pintura, ou até mesmo quem está começando a polir, pega uma boina de lã branca, pega uma massa de polir e faz o polimento. Lembra que no vídeo a gente falou que menos é mais? E tudo que você gera em excesso, uma agressividade em excesso, você precisa vir reduzindo cada vez mais para você conseguir chegar num resultado melhor? Então, isso se dá também no lixamento.
No lixamento você precisa também saber o setup que você vai usar. Às vezes você não precisa chegar logo com a 1200 ou a 1500. Você precisa conhecer o tipo de verniz que ele foi pintado, se ele está bem catalisado ou não e qual o grão de granulação que existe ali naquela pintura. Às vezes tem pintor que faz uma pintura bem feita e aquele índice de granulação é menor. Existem aquelas pinturas que tem até mesmo escorrido. Então, é preciso avaliar primeiro antes de simplesmente chegar efetuando algum tipo de lixamento. Então, eu vou ensinar vocês a saberem como avaliar isso. E o legal, a maior dificuldade das pessoas são também perto das quinas, né? Essas áreas, normalmente, elas acabam tendo um pouco menos de atenção na hora de uma pintura, e isso acaba fazendo com que aqui tenha menos tinta, menos verniz, na hora de efetuar o polimento acaba abrindo com uma facilidade maior. Então a gente vai ajudar vocês a evitarem tudo isso, tá? Lembrando, para mim remover uma lixa 1200, 1500 eu preciso de uma agressividade compatível, correto? Legal. Mas a gente falou também que existem algumas boinas que elas têm uma agressividade para um corte, porém um acabamento melhor. Isso também vai influenciar no tipo de composto que você usa. Por exemplo, aqui eu tenho um Cultimax, tá, da Sonax, aqui é uma massa de polir da Alta América. Então não vamos falar de marcas, tá? Mas independente do composto de corte que você for usar, a regra é basicamente a mesma. A massa de polir ela sempre vai ser mais agressiva, porque os abrasivos delas são abrasivos maiores e desordenados, por isso que ela deixa muito mais marca. Já os compostos polidores, independente da marca que você usa, são abrasivos menores e todo padrão, mesmo tamanho. A gente não vai falar sobre tecnologia de abrasivos, tem a Smart, tem a Dash e tudo mais, mas a gente não vai falar exatamente da tecnologia de abrasivo, vamos falar sobre o lixamento, ok? Porém, aqui são produtos para corte, porém aqui eu tenho um nível de corte com um acabamento melhor, aqui eu tenho um nível de corte sem acabamento praticamente, principalmente com o tipo de boina que a gente utilizar. Então, polimento não é receita de bolo, nem para a hora que você for efetuar o polimento, nem para a hora que você for efetuar o lixamento. Então, quando você for lixar, eu não conheço, eu não sei qual que foi o tipo de verniz que a pessoa utilizou. Pega a sua unha e aperte. Se você perceber que ela marcou muito fácil, até mesmo fundo, é um verniz macio ou provavelmente está até mesmo muito mal catalisado, não curou. Se você perceber que ele marcou fácil, mas não foi tão fundo, é um verniz macio. Se você perceber que ele teve um pouquinho mais de dificuldade de marcar, você vai ver que é um verniz mais médio. E se você perceber que você precisou fazer muita força para ele marcar, é um verniz duro, é um verniz resistente. Com isso em mente, você consegue avaliar o grau de granulação que existe na peça e o que você precisa para conseguir corrigir aquela granulação. Lembrando, se um carro ele foi repintado apenas uma peça, por exemplo um paralama, e o restante do carro não foi repintado, a granulação ela precisa ser próxima à granulação original do carro. Se o carro foi repintado inteiro, aí a gente chama aquele famoso espelhamento, né? É um nome que foi patenteado aí pela 3M, inclusive que tem produtos, que tem ali a marca, inclusive acho que essa aqui é a lixa 3M, tá? Que lixa 1200, 1500, 2000, 3000, só que é uma receitinha de bolo. Então a gente não vai seguir receita de bolo, a gente vai aprender a solucionar o problema antes de seguir essa receita, porque às vezes o problema seu pode ser solucionado em 2 etapas, com apenas uma lixa ou 2 lixas, e às vezes você está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 tipos de lixamento, beleza? Então vamos lá. Para me eliminar as marcas da lixa mais pesada, eu preciso de uma combinação mais pesada. Se eu fizer o mesmo procedimento que eu faria, por exemplo, no polimento, avaliando o setup, eu poderia fazer um refinamento melhor e, consequentemente, na hora de remover essas marcas, eu posso remover de uma forma mais equilibrada, mais balanceada, sem tanta agressão como eu teria se eu não tivesse se eu não conseguisse avaliar dessa forma ou chegasse simplesmente no mais agressivo. Outra coisa interessante, a lixa 1500 e 1200 normalmente é removida com a boina de lã e a massa de polir. Se eu conheço novas granulações e eu tenho uma técnica de lixamento adequada, isso você vai desenvolver você. A técnica é você que desenvolve.
Eu vou demonstrar como você pode aperfeiçoá-la, ok? Você vai conhecer as lixas com gramatura 2000, que é bem mais fina que uma 1200, 1500, e você vai conhecer as lixas com gramatura 3000, isso em folha. Hoje no mercado existem as Trizac 3000, você pode lixar com a Rokit, com a Orbital. Existe a Trizac 6000 até 8000 agora que acabou de lançar, inclusive também da própria 3M. Tem outras marcas, acho que a Norton também fornece algumas lixas assim com a gramatura bem mais fina. Só que vamos ensinar em cima do que é o mais básico, o mais fácil que cada um de vocês podem conhecer. Então, aqui eu tenho lixa 2000 e 3000. Consequentemente, uma lixa 2000 vai ser muito mais fácil de remover do que uma lixa 1200, 1500. Ah, Cleiton, mas aquela granulação ela não remove com a 1200. Perfeito. Existem granulações que você precisa remover mais agressivo. Às vezes a 2000 não vai remover ela, então você precisa de uma 1200 ou uma 1500. Mas aí que entra o profissional. Avaliar o tipo de verniz. É macio? Tem pouca granulação? Começa com a 2000, às vezes isso vai resolver o problema. Começa lixando com a 2000. Às vezes você vai perceber que ele removeu aquela granulação. Em vez de você perder tempo, que é muito valioso, e lixa, que também não é barato, lixando com 1200, lixando com a 1500, para depois chegar na 2000, você já matou na 2000. Você poupou tempo, você poupou esforço e você também poupou o verniz, que ele também tem uma medida. Se você lixar demais, você desgasta em excesso, ok? Agora vamos para a forma correta de lixar. Vocês viram que de começo eu peguei a 1200 e já fui enfiando a mão aqui e fazendo lixamento. Se você olhar, você vai perceber que as marcas dos dedos, eles não são uniformes, mesmo que você junte. Ele não vai formar uma chapa reta nem nada do tipo. E a lixa vai fazer pressão aonde seus dedos se apoiarem com maior força. Consequentemente, o lixamento não vai ser padrão. Por isso, aconselhamos que tenha um taco macio de EVA. Você pode pegar até mesmo um chinelo velho, sem problema nenhum, se ele estiver plano. EVA é macio. Você vai colocar a lixa, envolvê-la e com os dedos centrais você vai pressionar o centro desse EVA. Assim você vai conseguir uma uniformidade muito maior no lixamento, um padrão maior. Você não vai ter nenhuma área desgastando em excesso ou formando marcas em excesso com maior profundidade. Isso vai te dar um padrão de lixamento onde a hora que você for precisar fazer remoção com o produto que seja, você vai conseguir remover com uma facilidade muito maior, ok? Então, vou tirar aqui o produto. E eu vou mostrar a forma correta de se efetuar um lixamento. Normalmente as pessoas pegam uma peça, seja um capô ou qualquer outra peça, e começam a efetuar o lixamento assim. Que seja com o taquinho. Olha a distância que essa pessoa está percorrendo. Só que toda repintura, ela existe um risco muito grande. E eu particularmente até hoje nunca peguei uma repintura sem algum tipo de sujeirinha, sem algum tipo de contaminação que tenha caído no tempo de cura, onde o verniz ainda está mole. E o que acontece? Enquanto eu estou efetuando esse lixamento nessa distância, se essa sujeirinha, esse grão de areia se desprender, ele vai fazer o quê? Eu vou arrastar ele junto com a lixa. Só que esse grão de areia ele tem um grão muito maior do que o grão da lixa que eu estou usando. Consequentemente, ele vai fazer uma marca muito mais profunda do que a própria lixa vai fazer. E na hora que eu for efetuar o polimento, eu vou ver, poxa, removi todas as marcas de lixa, mas ainda tem aquele risco meio mais profundo, um risco meio irregular, lá no fundo, onde você não consegue remover de jeito nenhum. Por quê? Porque esse risco foi mais profundo, foi maior do que o lixamento que você fez. Então, a dica que a gente dá é, quando você for efetuar qualquer tipo de lixamento, sempre molhe. A lixa é a base de água. Molhe a peça, tá? E efetue o lixamento com passadas mais lentas, mais uniformes e com espaço menor. Por exemplo, aqui, ó. Começar o lixamento. Você está fazendo de uma forma mais uniforme, você está tendo um padrão de lixamento melhor e o melhor,
Se você perceber que algum tipo de sujeirinha se desprendeu nesse espaço, você marcou muito pouco. Você marcou só uma área pequena, você não marcou uma área tão grande. Aí dá tempo de você parar, fazer a limpeza, lavar a lixa que você está usando, olhar a peça se essa sujeirinha ainda não está ali. Se possível, jogar água de novo, fazer novamente a limpeza para garantir que você vai continuar fazendo um lixamento uniforme. Beleza? Então tá. Então, percebi que o verniz é mole, percebi que o verniz é médio, percebi que a granulação não está tão grande. Eu não entendo bosta nenhuma disso, eu não estou entendendo nada. Não pode falar bosta no YouTube. Eu coloco o pi. Então, não está resolvendo o problema. Então, o que você vai fazer? Começa lá da 2000, amigão. Tenta de uma lixa menos agressiva. Por quê? Se a marca da lixa 2000 é mais fácil de remover do que a lixa 1200, então na hora que você for efetuar o polimento, você não vai ter tanto problema, correto? Entendeu aí? Então, beleza. Vou começar aqui com a lixa 1500 mesmo. Mas nesse tipo de verniz, pela avaliação que eu fiz, eu começaria do ano 2000, mesmo ele tendo um certo excesso de granulação, ok? Eu vou começar com a 1500 para mostrar para vocês o quanto você pode se aperfeiçoar quando for efetuar um lixamento. Bem nessa área aqui. Vou começar aqui porque aqui é perto de quina, ok? Muitas pessoas têm dificuldade, acabam abrindo quina e coisa do tipo. Então a gente vai molhar a área, vai molhar a lixa e vou fazer um lixamento. Comecei a fazer o lixamento, só uma área pequena, só para fazer uma demonstração, ok? Ó, pouco espaço, não estou indo muito longe. Se eu sentir que alguma sujeirinha soltou, o que eu faço? Paro, faço a limpeza, da mesma forma que eu informei antes. E continuo lixando. Normalmente, você vai perceber que um pozinho branco está saindo da pintura. E esse pozinho branco é a lixa, é o verniz. E esse verniz, você às vezes olhando assim com ela úmida, você não sabe o quanto você já removeu. Então, você para por um tempo, remove aquele excesso, faz a avaliação. Olha, ó, se cair fazer isso aqui que aconteceu, vai lá no tanque, lava, tá? Isso aqui não pode. Se tiver sujeirinha, já sabe, né? Lava o aplicador também, porque o aplicador ele também pode ter se contaminado, vai ter sujeirinha e não vai ficar bom. Beleza? Então você vai perceber, chegou no resultado que eu queria? Tá realmente totalmente liso? Não tá? Tá na granulação que eu precisava para igualar com a pintura original? Ó, cheguei no resultado que eu queria, então beleza. Cleiton, mas você não lixou a borda? Realmente. A lixa mais agressiva você raramente vai encostar na borda. Por quê? Como eu falei, ela é mais agressiva, ela desgasta mais e ela deixa mais marcas. Para você remover ela, você precisa novamente de uma agressão maior. Seja ela na massa de pule e na boina ou no novo lixamento para fazer o refino dela. Mas e a borda? Vai ficar então sem lixamento? Então aqui vai ficar liso e aqui vai ficar grosso? Não, pelo contrário. Aqui eu lixei com a 1500. Eu iria fazer um refinamento com a lixa 2000, onde eu vou fazer agora. E nessa hora que eu fosse fazer esse refinamento, então eu iria passar a lixa aqui, na borda. Porque eu iria estar usando uma lixa menos agressiva, com a facilidade maior de a gente conseguir remover as marcas de lixa. E o melhor, com menos desgaste do verniz que eu teria com a lixa mais agressiva. Ok? Então tá. Cleiton, então é só começar a refinar desse jeito aqui? Também não. As lixas elas vão deixar um rastro conforme a posição que você utilizar. Se você lixar assim, a hora que você limpar, você vai perceber que os riscos estão nessa direção. Se eu simplesmente pegar uma lixa 2000 e continuar lixando na mesma direção, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir saber se as marcas que estão ali são realmente da 2000 ou são da 1500 que estavam anteriormente. Então, eu vou inverter. Em vez de continuar lixando nessa direção, eu vou lixar na direção oposta a que eu comecei. Aí, nessa hora, eu vou chegar próximo da quina. Porém, sem pressão. Simplesmente utilizando de um padrão de lixamento contínuo,
onde a hora que eu perceber que essa área removeu o excesso de granulação e embaçou, eu paro, ok? Então vamos lá, vou fazer o refinamento. Isso aqui é só uma amostra, galera, para quem está começando ou para quem está na área mesmo e tem dificuldades até mesmo de remover marcas de lixa. Todo mundo tem uma técnica diferente, existem profissionais aí muito capacitados que estão aí 10, 15, 20 anos, que desenvolveram técnicas diferentes, que identificaram técnicas diferentes. É sempre bem-vindo as dicas deles, mas essa aqui é para a galera que está começando agora ou aquela galera que tem dificuldade, beleza? Então eu vou fazer o refinamento. Cleiton, quando eu devo parar? Bom, é interessante você que não tem experiência na área, até você desenvolver a técnica da forma correta e até você conseguir identificar quando parar, a cada 2 passadas você para, seca e olha. Ah, mas isso aí dá muito trabalho, mas isso enrola mais. Sim, estética automotiva dá trabalho, estética automotiva enrola. Não é serviço rápido. Serviço rápido é esse aqui que eu mostrei anteriormente. É fazer o lixamento de qualquer jeito. Aí você vai ter problema. Agora, se você quer um padrão de serviço e você quer qualidade, não tenha pressa. Gere qualidade. Isso aqui é uma forma para você ir se aperfeiçoando. Você vai perceber que a próxima borda, ele já esbranquiçou. Eu já consegui ver as marcas de lixa nessa direção. Existe ainda uma certa granulação, mas muito menor do que tinha anteriormente. Não posso esquecer também que quando eu for efetuar o polimento também é abrasivo, o polimento também vai gerar um desgaste, ele também vai gerar um certo nível de correção. Então, se eu desgastar demais, o que vai acontecer? Desgastei demais da lixa. Não abriu, mas na hora do polimento vai abrir. Então, toma cuidado, beleza? Terminei de lixar com a 2000, eu vou avaliar. As marcas do primeiro lixamento que eu fiz nessa direção. Então eu tenho que olhar. Se existem ainda marcas nessa direção, é porque a lixa 2000 ainda não refinou o suficiente. O que eu vou fazer? Vou continuar efetuando o lixamento. Molho lá de novo, molha a lixa, ó. Um pouquinho mais de tempo, calma. Sem tanta pressão não é necessário, porque você já removeu o excesso de granulação. Agora que você tem que remover só as marcas da lixa anterior. E você vai fazendo esse lixamento dessa forma, mais uniforme, uma forma mais contínua, que você vai ter um padrão de lixamento muito superior que você teria se você fizesse simplesmente uma etapa ou se você fizesse de qualquer jeito apenas com a palma da mão, ok? Parei, vou fazer a avaliação. Se você tiver um ambiente bem iluminado, um local onde você consegue avaliar de uma forma melhor, perfeito. Se você não tiver, usa a lanterninha do celular, coloca um refletor de lado, adquira algum tipo de iluminação. Eu tenho aqui uma lanterna que a gente consegue fazer a avaliação melhor. Cleiton, sumiu todas as marcas de lixa que estavam na direção anterior. Agora só tem nessa. Refinei? Agora sim você refinou. Beleza? Posso parar por aqui? Pode. Você já fez um refinamento bem feito. Outra dica bem legal que eu vou dar agora na segunda, tá? Na segunda lixamento que eu vou fazer. Você já fez um lixamento bem feito. Se você quiser, você pode parar por aqui e começar o polimento. Vai remover muito mais fácil do que você removeria com a lixa 1200 ou 1500. Só que lembra que eu mostrei a lixa 3000? Essa lixa 3000 ela vai te dar um acabamento muito maior. E o melhor, vai facilitar ainda mais na hora de remover essas marcas. Você não vai gerar tanta agressão. Aquela agressão tão grande que você geraria se você estivesse fazendo um polimento, por exemplo, na lixa 1200. Usando uma massa de poli pesado, uma boina de lã muito pesada, que vai gerar muitas marcas, deixar aqueles riscos fundos circulares, onde você precisaria de um subcorte, eu chamo de segundo corte. Normalmente até a massa de poli com boina de lã, eu não chamo nem de corte, eu chamo de pré-corte, por tão agressiva que ela é. Então você vai precisar fazer um refinamento mais pesado até conseguir remover. Então quando você faz
um lixamento mais padrão, mais uniforme, normalmente você consegue remover mais fácil, com produtos menos abrasivos, com boinas menos agressivas, e você consegue já entregar um acabamento muito maior, assim como a gente tinha dado a dica ali no vídeo anterior falando sobre setup, beleza? Então vou lá molhar a área, vou molhar a lixa e vou continuar lixando assim? Não, se as últimas marcas ficaram nessa posição, eu teria de começar na posição contrária novamente, ó lá. Então aí vou fazer o lixamento de novo, ó. Agora eu estou refinando as marcas de lixa 2000. O que eu não posso fazer? Dobrar gramatura. Eu não posso pegar, por exemplo, uma lixa 2000 e pular direto para 3000. Eu vou ter muita dificuldade em remover as marcas de lixa anterior. E detalhe, raramente vai ser feito um refinamento padrão. Você raramente vai conseguir remover de verdade, tá? Então faça dessa forma, tenha um pouquinho mais de paciência, que você vai conseguir um resultado que realmente vai encantar seu cliente, ok? Então você vai fazendo um refinamento, ó. Quando devo parar, Cleito? Mais uma vez, quando você tiver prática, você vai saber na hora exata de parar. Por quê? Porque você vai sentir na lixa, no movimento que você está fazendo, que ele ficou mais liso. Você vai perceber, você vai identificar o tipo de verniz que você está polindo, que você vai precisar lixar. Porque às vezes o verniz mais duro, você precisa ficar mais tempo. O verniz mais mole, às vezes é menos tempo. Então tudo isso com a prática você vai saber. Opa, eu já posso parar. Opa, tem que continuar mais. A água e o excesso de marca de verniz, que é esse branco aqui, ele vai impedir de você ver realmente o resultado real por baixo. Então seca a área, espera evaporar a água, espera secar realmente, você vê as marcas de lixa, avalia. Consegui refinar, Cleiton? Refinei, opa, maravilha. Não consegui, vai ter marca de lixa por baixo. Por que é importante refinar bem refinado? Porque aqui, quando você for remover as marcas de lixa, as marcas da lixa 3000 vai sair muito mais fácil do que a marca da lixa 2000 e a marca da lixa 1500, correto? Beleza. Só que, se eu não refinei bem, ainda vai ter marca da lixa 2000 por baixo, ainda vai ter marca da lixa 1500 por baixo. E se eu começar menos agressivo porque eu refinei, eu ainda vou ter dificuldade de remover todas as marcas de lixa. Então, por favor, tenha paciência, exercite isso. Ó, secou, evaporou água, avalie. Ó, aqui eu consegui refinar bem, aqui não tem mais nenhuma marca da lixa anterior, do lixamento oposto. Mas aqui tem, o que eu faço? Borrifa a água, continua novamente o lixamento até remover, tá? Ó. Aí aquela outra dica que eu ia dar, né? A lixa, ela tem grãos. Isso aqui é coisa de curso, galera. Coisa de curso, tá? Ó, a lixa ela tem grãos. E esses grãos, eles vão perdendo também a sua eficiência com o passar do tempo. Você vai efetuando o lixamento. Normalmente eu uso um pedaço de lixa para uma peça só. Tem gente que usa um pedaço de lixa para um carro inteiro. Por quê? Porque eu sei que esses grãos eles perdem eficiência. Vai chegar um momento que em vez de realmente eles lixarem de uma forma uniforme, eu vou estar mais marcando o carro do que realmente lixando, do que deixando aquela peça plana, do que nivelando aquela peça. Eu vou estar só marcando. Então, quando você percebe que essa lixa ela já se desgastou, você já usou ela em uma peça inteira, joga fora, não tem dó de gastar com lixa não, cobra mais do seu cliente, mas faz um negócio padrão, entendeu? Gasta um pouquinho mais, vai lá, pega outra folha de lixo e continua efetuando o lixamento. Por que é interessante a gente avaliar sempre o tipo de grão de lixa? Por que é sempre interessante a gente entender sobre como funciona o nivelamento? Por quê? Quando você está usando um certo nível de atrito, o nivelamento ele tem vários tipos de coisas que se colocam. Por exemplo, no polimento você tem a ação química do produto e ação mecânica, da força, temperatura. A temperatura é química também, mas ele enfraquece o verniz e tudo mais, então acaba juntando os dois.
Mas no lixamento, você acaba usando mais a ação mecânica, que é os abrasivos e a força, velocidade, tudo que você está utilizando para que você consiga fazer o nivelamento. Então, quando você está fazendo o lixamento, às vezes você está usando ali 2 kg de pressão para lixar. Mas quando você quer fazer um acabamento melhor, você vai diminuir, já estou para parar. O que você faz? Tira essa pressão. Usa só a força para movimentar a lixa na área. Por quê? Você está diminuindo a ação mecânica, a força com que você está arrastando os abrasivos da lixa. Então você tem um acabamento ainda melhor, superior. Se você já refinou, já fez todo esse refinamento que a gente falou, e você ainda conseguiu usar essa técnica de tirar a pressão da lixa, dessa ação mecânica que você está gerando sobre a peça, você vai ter um acabamento extremamente superior, beleza? Isso serve também na hora de efetuar o polimento, ok? Então vou limpar aqui. Vocês vão perceber que onde eu passei a lixa com a lixa na mão, o jeito que ela tá, e onde eu fiz esse lixamento já com o taquinho, como ela ficou também, ok? Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma demonstração, não é um polimento, tá? Demonstração de polimento, de como polir da forma correta e tudo mais, a gente vai fazer num próximo vídeo, mas só vou fazendo uma demonstração do tempo que eu vou usar, o mesmo tempo, vou até cronometrar aqui, num pedacinho aqui com a lixa irregular e num pedacinho aqui com a lixa com o lixamento correto, ok? Vou mostrar aqui o acabamento que a gente entrega, o nível de risco que a gente consegue remover esse por diante. Aqui já está secando a água, aqui já secou. Se vocês conseguirem observar bem aqui, ó, você consegue ver que a marca da lixa está mais mostrando as marcas da onde forçou mais com os meus dedos. Então, um lixamento totalmente irregular, sem padrão nenhum. Tem gente que chama até mesmo de lixamento pata de galinha, que o pessoal brinca, né? É feio. Aí eu vou polir um negócio desse jeito, tá desnivelado. Nivelamento é você deixar padrão. Não é você simplesmente desgastar a área de forma irregular. Aqui a gente já consegue ver um padrão melhor. Dá uma olhada. Nessa parte a gente consegue ver que realmente existe um padrão, existe um nivelamento. Aqui não, aqui a gente marcou demais o verniz, beleza? Então eu vou fazer uma demonstração, não é um polimento, tá? O intuito desse vídeo realmente era mostrar a forma correta de se efetuar um lixamento. A gente falou aqui uma dica bem legal aqui para a galera que precisa tomar cuidado com as quinas, não entrar com aquela lixa mais pesada, usar as lixas que você vai refinar, uma 2.000, 3.000 para chegar próximo dessas quinas. Isso em todos os casos. Isso vale para as bordas, vale para as quinas vivas, tá? Vale para todas as áreas que você tem aí um nível de risco grande de abrir. Você como profissional, você vai saber avaliar isso na hora, beleza? Então eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vou pegar aqui uma boina de corte, tá bom? Aqui a gente passou só 1.200 de qualquer jeito. Aqui a gente ainda fez um refinamento. Faltou algumas áreas fazer um refinamento mais melhor, até porque eu demoraria mais tempo e o vídeo ficaria muito longo. Mas aqui já dá para ter um padrão legal do que a gente vai fazer. E eu vou usar um produto de refino, ok? Refino e lustro, esse aqui. Esse aqui não é um produto de corte que eu estou usando, ok? Beleza? Só para vocês terem uma noção do que eu consigo aqui e do que eu consigo aqui com o mesmo tempo, mesma passada, mesmo produto e técnica. Vou até cronometrar aqui, ó, deixar 1 minutinho só. Normalmente se leva um pouquinho mais de tempo, ok? Mas eu vou deixar aqui cronometrando. Aí, eu coloquei cronometrando. Deu 2 segundos ali, 3, beleza. Vou começar aqui uma área pequena como se fosse essa área, ok? Velocidade, mesma velocidade para ambos. Uma coisa que você tem que tomar cuidado na hora que for efetuar um lixamento, um polimento de repintura, é a temperatura. Se a pintura estiver mal catalisada, o que vai acontecer? Ela vai começar a querer derreter ali na peça, tá? Ela vai desplacar, você vai perceber que ela vai se movimentar, vai gerar aquele deslocamento de verniz. Então tomar cuidado com isso, beleza?
56 segundos, reduzo a velocidade, dou mais uma passada, finalizei. 1 minuto, beleza? Vou parar aqui, cronômetro. Ó, 1 minuto e 5. Eu vou pegar só uma franela. Aí depois a gente vai focar aqui como que ficou e vamos focar aqui como que ficou, ok? Pronto, removido o produto, ok? Depois eu vou passar óxido isopropílico nas duas peças para mostrar para vocês. Agora, ó, mesma quantidade de produto, mesmo produto, tá? Ó, aquela hora ali coloquei. Pronto, ó, pouquinho produto. Eu vou até me posicionar de uma forma diferente por causa da posição que tá a peça aqui, ok? Ó, eu vou colocar aqui para cronometrar, zerar. Pronto, coloquei. Vou segurar a peça aqui porque a peça está querendo movimentar, ele tem rodinha essa bancada. Segundos. Segundos. 50. Vou começar a diminuir. Aí diminuir, vou dar mais uma passada. Segurar a peça e polir não dá. Aí, pronto. Isso aqui foi só para demonstrar. Etapa de corte, tá bom? Depois disso ainda vem um refino, vem um lustro, onde você vai tirar marcas e tudo mais. E detalhe, aqui eu fiz um negócio meio cronometrado para vocês verem o nível de acabamento que cada um dá com o mesmo tempo. Eu ainda iria, como eu falei antes, eu ainda iria polir mais tempo para remover mais defeitos, ok? Mas só para vocês terem uma base do que quanto a mesma boira, o mesmo produto de refino foi capaz de remover no mesmo tempo, beleza? Vou pegar aqui, ó, álcool isopropílico, ok? Colocar bastante, ó, lavar mesmo a peça, para ninguém dar desculpa não, que tá mascarado ou qualquer coisa do tipo. Vou pegar a minha lanterninha de iluminação e a gente vai focar nessa área, onde a gente passou só com a 1200. Aqui não, aqui a gente não passou, tá, gente? É só essa área aqui, vamos ser justos. Mas dá pra ver o tanto de risco que ainda tem, né? E vamos focar onde a gente fez o refinamento. Dá pra ver? Ainda tem marcas de lixo aqui nas bordas. Eu, sem posição, tendo que segurar aqui e polir com a mão. Mas dá pra perceber que o mesmo tempo, o mesmo produto, o que ele é capaz de fazer. Olha o acabamento que ele já deu, né? Então, se eu trabalho com um pouco mais de tempo, precisão, nessas outras áreas, eu te teria removido da mesma forma. Já aqui, ó, a gente sabe que a gente teria muito, mas muito mais trabalho para remover esse tipo de defeito. Precisaria até mesmo aumentar. Nessa área aqui, daqui para cá, a gente não poliu. Então, ó, onde a gente passou. Mesmo tempo, mesma pressão, mesmo produto. Por que está assim? Porque a gente lixou de forma irregular e utilizou uma lixa muito mais agressiva. Já nessa área, ó, algumas áreas ainda poderia corrigir mais. Eu tive que segurar um pouco, perdi um pouquinho de poder segurar direito a politriz, né? Então dá para perceber aqui, ó, que o acabamento ficou bem superior. Bem superior. Então seria mais tempo trabalhando as bordas, as laterais, mas dá para entender mais ou menos o que eu quis passar, né? Então, galera, o intuito realmente do vídeo é poder ajudar aquelas pessoas que têm dúvida, que já estão trabalhando na área, mas não tem medo de pegar uma repintura, ou que tem dificuldades assim por diante. A gente falou a respeito das marcas de lixo e tudo mais. Quanto mais você refinar, mais fácil será você de remover essas marcas.
e a gente falou do álcool isopropílico. Esse produto aqui é álcool isopropílico mesmo. Você mistura álcool isopropílico com água desmineralizada, ou você compra direto o IPA pronto pela internet. Você vai fazer a aplicação e ele vai remover os resíduos, os óleos do produto. Então você vai conseguir ver o resultado real. Então a gente vai falar sobre mascaramento, essas coisas, numa próxima oportunidade, beleza? Mas o intuito principal é esse, é ajudar vocês a conseguirem executar serviços cada vez melhores, beleza? Mais uma vez a gente agradece aí todos que assistiram o vídeo até o final, esse aí ficou bem comprido. Se tiver algum comentário, fala aí, se gostou, compartilha. A gente começou agora, mas o intuito é realmente fazer a diferença. E é nesse fazer a diferença que nós da JCCAR estamos dispostos.